Bem-vindo ao vídeo de treinamento do Sistema de Transmissão de Força por Correias Micro-V Gates. Este breve vídeo apresenta informações importantes que vão ajudar os mecânicos a resolver os principais problemas dos sistemas de transmissão por correia. Ao aplicar o que vai aprender aqui, você vai melhorar o desempenho do sistema, aumentar a vida útil dos componentes e também vai reduzir as ocorrências de reclamações de clientes. A tecnologia automotiva muda rapidamente. Para terem sucesso, os proprietários das oficinas e os mecânicos precisam se manter atualizados constantemente. Também precisam de ajuda para explicar a seus clientes a importância da manutenção preventiva, incluindo a necessidade de substituir as partes desgastadas antes que elas falhem na rua. Os seus clientes precisam saber que a correia, o tensionador, os rolamentos, as polias e os acessórios elétricos estão integrados em um único sistema de transmissão de potência. Por isso, realizar a reparação e manutenção do sistema vai resultar num melhor desempenho dos componentes, maior vida útil do motor e menos reclamações de parte dos clientes. Isto é o que você precisa saber. O componente mais importante para que um sistema de transmissão por correias micro-V se mantenha saudável é o tensionador. O tensionador e a correia foram desenhados pelos fabricantes de peças originais como um sistema. Eles têm o mesmo tempo de vida útil e, portanto, devem ser substituídos ao mesmo tempo para maximizar a vida útil do sistema. Quando o sistema opera corretamente, é porque todos os acessórios se encontram funcionando como esperado. O alternador, por exemplo, estará girando na velocidade ótima, criando eletricidade para dar energia ao veículo e recarregar a bateria. Se a correia começa a patinar, todos os acessórios operam com desempenho mais baixo. A quantidade de eletricidade produzida pelo alternador, por exemplo, não será constante. Essa patinada da correia pode levar o mecânico a pensar que o que não funciona é a bateria ou o alternador, sendo que o problema, na verdade, é na correia ou no tensionador desgastado. A luz no painel do carro, revisar o motor, inclusive, poderia acender por conta de um código de erro sem relação alguma com um problema real. Os acessórios se tornam ineficientes e sua vida útil será mais curta se estão expostos a um estresse adicional. Se a correia e o tensionador não são substituídos ao mesmo tempo, isto pode provocar problemas. Vejamos um exemplo. O quadro nos mostra que a patinação de uma correia é uma das 3 razões principais pelas quais um cliente reclama após a substituição do alternador. A correia escorrega porque não foi substituído o tensionador. A patinação faz com que a correia se danifique, reduz a eficiência dos acessórios, gera códigos de erro falsos e causa ruído. Também pode gerar calor suficiente para degradar os rolamentos das polias. O tensionador assegura que exista suficiente tensão para dar eletricidade aos acessórios. À medida que o tensionador se desgasta, a correia pode escorregar, causando ruído e calor excessivo nos rolamentos das polias. O alternador é especialmente vulnerável ao dano por calor, já que a sua polia é muito menor que as demais, e também porque sua carga de rodagem é maior. Todos os tensionadores originais, e a maioria dos tensionadores de reposição como o nosso, contam com um sistema de amortecimento interno, que controla a vibração e as mudanças de potência. Este amortecedor tem o aspecto de um freio a tambor e funciona como tal. É montado no interior da carcaça do tensionador e reduz a vibração do braço do tensionador. O sistema de amortecimento é fundamental para controlar a vibração e as flutuações de eletricidade. À medida que o amortecedor se desgasta,
já não poderá limitar efetivamente o movimento do braço do tensionador. Com isso, a correia vai golpear várias vezes o acessório, até o seu desgaste total. Eventualmente, algum dos acessórios pode falhar prematuramente. Um amortecedor desgastado não fará suficiente contato com a carcaça, e assim se perderá grande parte do efeito de amortecimento. Outro ponto de desgaste dentro do tensionador é a bucha de apoio. À medida que a bucha se desgasta, o braço do tensionador pode desalinhar-se do resto do sistema de transmissão, danificando a correia e causando ruído. A mola helicoidal deste tensionador está perfeitamente selada dentro da carcaça, de maneira que não se oxide ou trave. Nossa tecnologia está patenteada. Os tensionadores de outros fabricantes, como este, levam uma mola plana. Os técnicos devem examinar cuidadosamente as molas planas dos tensionadores, já que a sujeira e a umidade podem contaminar esse tipo de mola com mais facilidade. É possível que se acumule poeira fina na fita de teflon que separa as bobinas da mola, e que, dessa maneira, o óxido imobilize a mola. Preste atenção. Neste tensionador também falta um amortecedor. As molas planas disponíveis no mercado de reposição de peças, como esta, carecem de um mecanismo de amortecimento, diferente dos tensionadores originais. Além disso, nos tensionadores com molas planas, a bucha de apoio se lubrifica com graxa. A graxa atrai a poeira fina, e essa poeira fina causa o desgaste prematuro da bucha de apoio. O movimento do braço do tensionador é bem leve quando o motor está ligado em ponto morto ou neutro, e um pouco maior com o motor em marcha. Se o amortecedor está desgastado, provocará a vibração do tensionador com o motor ligado em ponto morto ou neutro, e vibração excessiva durante o trabalho do motor em marcha. Isso significa que é necessário substituir o tensionador. Utilize um estetoscópio técnico para detectar sinais que indiquem problema com os rolamentos. Os rangidos ou ruídos provenientes das polias são indícios de uma potencial falha nos rolamentos. Com o motor desligado e depois de ter retirado a correia, inspecione a polia do tensionador. Ela deve girar livremente e não deve haver sinais de graxa próximos aos rolamentos. Com uma chave, mova o braço do tensionador lentamente, correndo todo o seu percurso de movimento. Ele deve se movimentar de forma suave e direta. Uma sensação de movimento obstruído ou interrompido do braço do tensionador indicará o desgaste da mola. O braço não deve se movimentar em direção ao bloco do motor ou afastar-se do mesmo em forma perpendicular à direção do movimento da correia. Qualquer folga detectada indica o desgaste do rolamento de apoio e que ele deve ser substituído. Examinar em que condição se encontra a correia também é uma boa maneira de verificar se o tensionador está desgastado. Se as costelas das correias estão brilhantes ou têm aspecto vitrificado, é sinal que a correia está patinando. Procure sinais de abrasão nas laterais da correia. Como vemos, os cordonéis ou cordas desta correia estão levemente desgastadas. Isso significa que uma ou mais polias estão desalinhadas, ou que a bucha de apoio está desgastada. As correias tipo micro-V estão desenhadas para flexionar-se ao redor de polias e tensionadores no mesmo sentido de sua rotação. Não estão desenhadas para flexionar-se lateralmente. À medida que a correia passa através do sistema de transmissão, todas as polias deverão estar alinhadas. Um tensionador rotará 1 bilhão de vezes por cada 160 mil quilômetros, causando desgaste da bucha de apoio. Quando se desgasta a bucha de apoio, o tensionador pode desalinhar.
Isto faz com que a correia passe forçadamente pela polia, danificando a correia e causando ruído. O sistema só tolera 1 grau de defasagem no alinhamento. Por cada grau adicional, serão gerados 30 graus de temperatura a mais na correia e no rolamento. As polias e os tensionadores com apenas 1 grau de diferença, ou falta de alinhamento, podem ocasionar o ruído na correia, já que as costelas da correia vão deslizar de um só lado dos canais da polia, em lugar de se encaixar em ambos os lados ao mesmo tempo. A instalação de uma nova correia solucionará este problema por um tempo, mas o ruído voltará rapidamente. Explicamos o porquê. As correias tipo micro-V, instaladas por mecânicos, são fabricadas com fibras especiais nas costelas e nos cordonéis. Estas fibras ajudam para que a correia deslize silenciosamente pelos canais da polia, inclusive quando a correia está desalinhada. No entanto, à medida que estas fibras se desgastam, a correia se torna mais barulhenta, já que há mais material de apoio que entra em contato com os canais da polia. Se os canais da polia não estiverem corretamente alinhados com os canais ou costelas da correia, podem gerar um rangido à medida que a correia se desliza por um só lado do canal. Estas fibras se desgastam em menos de 5.000 quilômetros, e então voltará o ruído, além da reclamação do seu cliente. O deslizamento da correia pode ser causado pelo desgaste do tensionador, mas também pode ser o resultado de polias desgastadas, contaminadas ou desalinhadas. Uma correia com alta quilometragem com mais de 5% de perda de material ou uma correia que foi muito esticada ou é comprida demais. Observe. Esta correia já tem mais tempo de uso e seus dentes estão pouco trincados. Algumas trincas já são um sinal normal de desgaste por tempo em antigas correias de neoprene. Se uma correia de neoprene tiver mais de 3 rachaduras numa seção de 8 centímetros em uma de suas costelas, indica que a correia já atingiu 80% de sua vida útil e deve ser substituída. Se é certo que ainda se vendem algumas correias de neoprene no mercado de peças de reposição, a tendência da indústria automotiva, em equipamento original e para correias de reposição, é usar um material altamente resistente a rachaduras, conhecido como EPDM, por sua sigla em inglês. As correias de EPDM costumam funcionar durante 160.000 quilômetros sem apresentar rachaduras visíveis. Por isso, a perda de material é o melhor indicador de desgaste para este tipo de correias. Tal qual os pneus em uma estrada, as costelas das correias perdem material gradativamente com o seu uso. Uma perda de material de apenas 5% pode causar a patinação, ruído e problemas de funcionamento da correia, incluindo a falha prematura dos componentes. As correias desgastadas também podem causar escorregamento por água num clima úmido. Explicamos por quê. Uma correia nova encaixa perfeitamente nas polias, oferecendo a tração necessária, ao mesmo tempo em que deixa um espaço para a saída de água e outros elementos. A correia perde material com desgaste normal. Com só 5% de desgaste, a correia já não encaixará apropriadamente nas polias, perdendo tração nas extremidades. Então a correia só passaria deslizando pelas polias ao invés de transferir força. O espaço para a saída de água se deforma com o desgaste, o que permite que a água passe entre as bordas das costelas da correia e as extremidades da polia. Com menos contato entre a correia e a correia perde tração com a polia. Os mecânicos podem verificar facilmente a perda de material nas correias tipo micro-V, com o medidor de desgaste Gates distribuído grátis. Quando se coloca o medidor de desgaste entre os canais de uma nova correia,
a superfície superior da agulha fica por cima do canal da correia. À medida que as costelas da correia perdem material, o medidor entrará no canal da correia. Se a parte superior do medidor não ficar por cima das costelas da correia, é que uma quantidade significativa de material foi desgastada e recomenda-se a troca da correia. Este é um método simples, direto e rápido para inspecionar uma correia micro-V. E isso é possível com a correia no motor, oferecendo aos mecânicos a confiança necessária para recomendar a troca da correia. Outro conselho importante: a altura da ferramenta deve ser a mesma em todos os canais. Se não for assim, o mecânico deve retirar a correia e verificar se a polia não está desgastada ou desalinhada. Proteja o veículo de seu cliente, sabendo que as correias e os tensionadores de hoje em dia são projetados para durar o mesmo ciclo de vida e devem ser trocados ao mesmo tempo. Substituir um e não o outro pode fazer com que seus clientes voltem a reclamar. Lembre-se também que quando outros componentes do sistema de transmissão, como o alternador, precisarem de uma substituição, é muito provável que a correia também tenha um desgaste considerável. Instalar uma correia nova, em lugar de reinstalar a correia usada, faz com que seu cliente economize dinheiro ao longo do tempo. O custo de mão de obra para a instalação da correia já está incorporado no serviço que você está realizando no momento. Então, só a economia com essa mão de obra faz com que a correia seja grátis para o cliente, se compararmos com o custo adicional de mão de obra para o caso de uma nova troca de correia. Amigos, obrigado por assistir este vídeo. Esperamos que esta informação tenha sido útil para resolver problemas comuns dos sistemas de transmissão de correias. Até breve.